Estamos de volta. E aí vinha eu falando para vocês sobre a criação da internet. E a criação da internet é justamente estar ligada às redes de computadores, está ligada à questão do uso de pacotes de dados, a comutação de dados. E a gente entendeu que isso começou lá nos Estados Unidos com a visão militar. A visão militar. Os militares necessitavam de uma rede própria, necessitavam de cima desse estudo, necessitavam que alguém ou algumas pessoas, empresas, criassem essa rede de comutação de dados. E aí foi criada a tal da ARPA, que futuramente se transformaria na ARPANET. A conexão entre faculdades, entre universidades, foi o início da internet que conhecemos hoje em dia. E essa primeira conexão, a gente vai entender que por ser mesmo uma rede militar, a visão militar, o exército estando ali, as forças armadas, não o exército, as forças armadas dos Estados Unidos estando ali a gerenciar esses projetos, mas isso nascia, essa pesquisa nascia dentro das faculdades, dentro das universidades. E por ser assim, o povo chegou a ter mais acesso. De que modo? Através das empresas, as primeiras conexões, alguns jovens estudantes, a gente vai entender até jovens estudantes como o caso do Steve Jobs, teve acesso a essas redes justamente porque fazia parte dessas faculdades. Ele tinha acesso a isso. Bora entender um pouquinho mais ainda nessa contagem aí, chegando ali na década de 70, nessa nossa viagem à história das redes de computadores. Chegamos ali em 71, onde a AlohaNet, primeira rede de pacotes usando rádio, desenvolvida por Norman Abramson na Universidade do Havaí. Então, utilizando a transposição através do uso de rádios. Pessoal, a gente ainda não está falando ainda na questão da parte física dessas redes, ou seja, da interface física, o caminho. A gente não está falando isso, eu vou deixar, principalmente focar isso numa próxima aula. Que aí a gente vai entender até que em 71 já existiam estudos de transmissão de dados sem fios, ou seja, a utilização do rádio. Então vou ter que contar numa próxima aula. Na próxima aula eu venho falando um pouco mais sobre a transmissão de dados desse modo através da TV, o uso da TV, rádio, os walkie-talkies, as comunicações. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso numa próxima aula. 71 já tinha isso, e aí foi criada a primeira rede de pacote de dados usando a rádio, via rádio. A AlohaNet, também conhecida como Aloha System ou simplesmente Aloha, foi um sistema pioneiro de rede de computadores desenvolvido na Universidade do Havaí. A AlohaNet entrou em operação em junho de 71, fornecendo a primeira demonstração pública de uma rede de dados por pacotes sem fio. É o que a gente vê até em muitas cidades hoje em dia aí, dentro do Piauí ainda tem muitas das chamadas de provedores via rádio, aquelas antenas via rádio, utilizadas essa tecnologia nesta época. A ARPANET chega a 15 nós ali em 71, ou seja, aquela instalação daquele switch, daquela máquina comutadora já estava em 15 nós ali espalhados pelos Estados Unidos. BBN, o MIT, Rand Corporation, a Universidade de Harvard, a Universidade de Stanford, ali em Illinois, na parte urbana, na Universidade de Carnegie Mellon, Centro de Pesquisas AMES da Agência Nacional de Administração Espacial, a NASA também já tinha, então, dentre outros, ou seja, a gente já começa a perceber que em 71, pouco tempo, ou seja, o projeto já tinha 4 anos, mas já estava espalhado em 15 nós, já estava cobrindo grande parte dos Estados Unidos. Está aí o mapa mostrando mais ou menos como seria essa rede criada. Então, esse aqui, 71, seria o início dessa internet. A gente tem que lembrar que em 71, isso foi falado até em aulas anteriores, a Intel inventa o microprocessador. Então, a gente tem que perceber que aquela comutação de dados que estava sendo feita ainda não tinha uma central, um chip de processamento. E aí, em 71, a Intel inventa esse microprocessador e, com isso, podendo agilizar muito mais essa questão da comutação de dados.
O primeiro microprocessador fabricado no mundo foi o Intel 4004, desenvolvido pela Busicom, um fabricante de calculadora japonês. O 4004 tinha 2.250 transistores e podia executar até 90.000 operações por segundo. E aí, a gente viu que vários computadores nessa época focaram nesse ponto aí de utilizar esse chip, utilizar processador. E outras empresas perceberam que poderia reunir todo o processamento de uma máquina que estava espalhado em uma placa, reunir tudo em um só chip. Começou seu estudo sobre isso. 73, são montadas as primeiras conexões internacionais da ARPANET na Universidade do College em Londres e no Royal Radar Establishment na Noruega. Então, os Estados Unidos já estavam conectados a outras duas universidades fora ali do território, ou seja, já eram ligações da internet de modo internacional. 74, a BBN inaugura o Telenet, o primeiro serviço comercial conectado à ARPANET. A BBN, que tinha seus contratantes, era um dos seus contratantes privados ali da ARPANET, decidiram criar uma versão do setor privado. Em janeiro de 75, a Telenet Communications Corporation anunciou que havia adquirido o capital de risco necessário após uma busca de 2 anos. Em 16 de agosto do mesmo ano, começou a operar a primeira rede pública de comutação de pacotes. Então, 74, vocês percebem o seguinte, até essa data, existia uma conexão entre todas as universidades, mas em 74, a BBN, criando a tal da Telenet, lançando ali em meados de 75, ela cria isso de forma comercial. Isso aí já era o início para fazer a conexão entre empresas que necessitavam, grandes corporações que necessitavam do uso da comutação de dados, e até um pensamento futuro de levar isso para ao público comum. Então era o início da abertura da internet para o público comum. E isso deu ideia para algumas pessoas. Espera aí, quer dizer então que essa internet que era coisa, nem chamavam de internet, né? Essa rede de comutação de dados, que era algo voltado principalmente para a questão de segurança, a questão de estudo dentro das universidades, começa a se transformar em algo comercial. E isso pode chegar a todo o público. E aí isso gerou ideia na cabeça de algumas pessoas, como é o caso do Jobs, que tinham em si essa questão de, esse pensamento de todas as casas teriam o seu próprio computador. E Steve Jobs e o Wozniak, em 76, lançaram ali o Apple I. Isso foi contado na aula passada ali em 76. 77, a TheoryNet liga 100 pesquisadores via e-mail. Então começou-se a utilizar um protocolo de e-mail. Percebam que foi criado aí um protocolo para o uso de mensagens de e-mail, e aí já existia uma rede própria só para fazer essa comunicação. É a primeira lista de discussões na rede. Então começou as grandes listas de discussões, que hoje em dia a gente entende até como fóruns de discussão, mas que não são tão vistos, são tão grandiosos, porque a gente tem outros meios que tomaram lugar. Mas a internet, em seu início, ela tinha principalmente focada em listas de discussões. O objetivo da lista de discussões era debater um assunto via e-mail, correio eletrônico, com participantes cadastrados nessa lista, configurando-se numa comunidade colaborativa virtual que se reúne em torno de interesses bem determinados e operam via e-mail como forma de contato. Então era como se fosse um fórum de comunicação onde essas pessoas se reuniam para comentar, para falar sobre um certo tema. 77, vamos focar ali na questão dos computadores. Em 77, Paul Allen e Bill Gates desenvolvem o BASIC, vocês lembram da linguagem BASIC, para o computador Altair 8800. E aí, junto a isso, nasceu a Microsoft. O Apple II começa a ser vendido, a Apple lança esse segundo computador, e o interessante aqui não é somente a criação da Microsoft, mas a criação da linguagem BASIC. E com isso, os computadores poderiam ganhar mais do que simplesmente palavras, aquelas telinhas pretas. Então chegamos a 1980 e a CompuServe foi um dos primeiros serviços online a disponibilizar conexão à internet em nível internacional e também
responsável pela popularização da troca de figuras, tendo sido a empresa criadora do formato GIF. Então, até essa época, vamos lembrar o seguinte, não estamos falando que ainda não existe o protocolo HTML. Então, quando vocês hoje vão acessar a internet e entram num site, vê aquele site todo bonitão, aquela coisa toda, aquilo dali precisa de um protocolo específico, que é o HTML, que é vamos chamar de uma certa linguagem que a gente vai aprender ainda nesse nosso curso aqui. A gente vai produzindo algumas páginas para a web. Só que em 1980 não existia ainda. A gente vai entender que esses protocolos foram pensados mais adiante. Mas já tínhamos algumas linguagens, como o próprio BASIC, que conseguiam carregar imagens. Então, essa telinha que vocês estão vendo aí, quando você se conectava a essa rede, você alimentava com dados estes itens aí. Vocês estão vendo aí que tem, no caso, a utilização aqui de produtos para educação, resultados de esportes, entretenimento, ou seja, agenda cultural, viagem, a utilização não de venda online, tá? Não entendam venda online, mas o shopping seria onde você poderia encontrar lojas com certos produtos. Então tudo isso a gente já conseguia ver ali através dessa rede criada ali, esse serviço criado ali de atendimento direto, aberto ao cliente. Então isso, a gente tem que entender que em 76 começou a venda ao público comum. Lembra que eu falei da Apple? A própria IBM, lembra do IBM PC? Foi criada mais ou menos em meados de 80 a 81, não foi isso? Então o público comum começa a acessar a internet. E o fórum de discussão não vai chamar tanta atenção de um público comum. Mas imagens, GIFs, imagens animadas, começa sim a chamar. Então a CompuServe consegue trazer, através de uma conexão, a alimentação desses programas, vamos chamar ele de programa, nesses computadores. Então foi o início, você não tinha normalmente uma navegação, mas as informações carregavam ali em sua máquina essas informações ali necessárias, as informações que você estava a buscar. A CompuServe foi comprada ali pela HIR Block. A HIR Block é uma empresa americana de preparação de impostos que opera no Canadá, Estados Unidos e Austrália. Você percebe que é uma empresa que não tinha nada a ver mesmo com a questão sobre tecnologia, mas sim de preparação de impostos, mas ela acaba percebendo a grande chance e compra ali a CompuServe, compra esse modelo de internet, esse modelo novo de levar conhecimento ao público. 81, uma rede cooperativa chamada BitNet inicia na cidade na City University de Nova York, oferecendo correio eletrônico, servidores de lista e transferência de arquivos. A BitNet se transforma em uma alternativa à internet. Então a gente percebe que, quando eu falo aqui AlohaNet, são redes que estão separadas. Elas não estão conectadas. Se eu quisesse mandar uma mensagem para alguém, no caso aqui a BitNet, trabalhava justamente com o correio eletrônico. Os primeiros servidores de e-mail a BitNet tinha ali. Mas se eu quisesse mandar uma mensagem, quisesse me conectar a um computador de uma outra rede, como no caso até mesmo da ARPANET, eu não conseguiria. Eram redes diferentes. É como você pensar de canais de televisão. São programações, canais diferentes, cada um tem o seu caminho. Você não tem todos os serviços reunidos em um só. Eram todos separados. Eu acho que é bem próximo do que a gente vê hoje até no mundo na guerra dos streamers, os grandes streamers. Então tínhamos essas redes de internet separadas desse modo aí. Cada uma querendo trazer uma novidade ali para chamar a atenção do seu público. 81, como eu disse, a IBM entra no mercado dos computadores e traz ali o IBM PC, que fez um grande sucesso. Ele já tinha ali um sistema operacional e como tem um sistema operacional, ele conseguiria gerenciar muito melhor a questão do uso da sua máquina, na instalação de aplicações, além de, vocês viram na aula passada que com o BASIC, com a utilização do BASIC, um programa, o BASIC, e o lançamento do Windows, o primeiro Windows, ele era instalado em qualquer sistema que ali nele tivesse algo como o DOS. 82, o nome internet começa a ser utilizado. Então, finalmente, agora sim, podemos dizer que não é uma rede de dados,
uma rede de transporte de dados, não é nada disso. Agora sim começou a ser chamado de internet, ali em 82. Ele começa a ser utilizado, esse nome, internet, utilizado para designar as redes que utilizam um conjunto de protocolos TCP/IP, escrito por Vint Cerf e Bob Cahan. Aí vocês viram ali que justamente o Vint Cerf, esse rapazinho aqui, o Vint Cerf, ele é se transformou em presidente da fundação que controla aqui a questão sobre a internet. E ali em 82 é chamado de internet quem utilizava esses protocolos TCP/IP. Gente, a pilha de protocolo, quando fala de protocolo TCP/IP, não é só um protocolo, é uma pilha, são vários protocolos, é um conjunto. A gente vai ter não uma aula, mas aulas para falar só sobre esse protocolo aí, essa pilha de protocolo TCP/IP. Vocês estão vendo essa imagem ali? Eu tenho dois computadores, um computador host A e o host B, os dois se comunicando. E aí vão essa transição da sua mensagem, como ele passa de uma máquina para outra. Quais são as camadas, como acontece essa transição, quais são os tipos de protocolos que são utilizados. Então isso a gente vai adentrar, a gente vai mergulhar mesmo isso aí em algumas aulas, não vai ser em uma só aula, isso é um assunto bem complexo, a gente vai entender bem melhor isso aí. E é necessário no nosso curso aqui, na nossa disciplina, entender o uso desses protocolos, como eles acontecem, porque é através disso que a gente realmente entende como a internet funciona. A gente entende como o nosso computador consegue haver essa comunicação de dados, entre uma máquina e outra. Estão me dizendo aí se está aprendendo tudo. Tomara que está aprendendo tudo aí. Hoje essa nossa aula é basicamente uma aula de história, né? Uma aula de história voltada justamente à tecnologia, voltada justamente à questão da internet. Então, presta atenção aí, senta. Era bom até se numa aula que nem essa tivesse pipoca mesmo, porque é uma aula de história. 83, nós chegamos a mais uma rede alternativa. Nós temos várias redes de computadores já criadas aí. Percebam que não era uma só rede, não é a internet como a gente vê hoje em dia. Então estavam sendo criadas várias redes. E aí foi criada mais uma rede alternativa ali, a ERNI, que é uma rede que funcionava principalmente ali na questão da Europa, e ele começa a funcionar com financiamento da IBM. A IBM percebe que ela tem os computadores ali, que foi um grande sucesso de venda, e esses computadores conectados a essa rede trariam até muito mais vendas. E aí nisso ela ela faz justamente o uso dessa nova rede. A ARPANET, então, nesse exato momento, a ARPANET é dividida entre uma rede acadêmica e uma outra de uso específico da área militar, a MILNET. Então a ARPANET, que foi financiada pelo Ministério da Defesa, pelo Departamento da Defesa dos Estados Unidos, ela passa agora a se dividir. Ela tem a MILNET e a ARPANET. Inclusive, a rede militar, a gente vai entender que isso não é um conceito só dos Estados Unidos, não. Aqui dentro do Brasil mesmo, nós temos uma rede aqui voltada só a serviço de inteligência, ao serviço da rede militar. Então, pela questão, o uso inicial, a pesquisa inicial não era justamente isso, para que houvesse uma segurança, então não pode utilizar a mesma rede aberta para todos. Então existe uma rede restrita do Exército ou dos militares. Protocolo de transporte de uso da ARPANET foi utilizado ali dentro da NCP, que foi substituído pelo TCP. Então foi utilizado um protocolo específico de uso dentro da MILNET. Estações de trabalhos começam a ser fornecidos com software de rede IP, a maioria pela Berkeley Unix, ou BSD. Então ela tinha ali a utilização dos protocolos próprios, isso até mesmo para inibir a conexão de computadores como computadores comuns do público, nessa rede, para aumentar o nível de segurança. 84, o número de servidores de rede chega a 1000, serviço de DNS, Domain Name System, é instituído nas redes nacionais. Outra coisa, gente, o nome de domínio no sistema. Em 84 foi criado esse conceito, nome de domínio. Por quê? Vocês vão entender futuramente, quando a gente estiver falando da pilha de conceito
do TCP/IP, vocês vão entender o seguinte: toda máquina em uma rede, ela tem que ter ali um endereço. Todo o endereço de uma máquina, vamos colocar um endereço qualquer aqui, vou colocar aqui, ó. Acabei de conectar, minha máquina está com esse endereço aqui, ó. 168, 192, 168, 1, vou colocar 12. Pronto, eu estou com esse endereço bem aqui. Se toda máquina na internet tem um endereço, aqui é no endereço de uma rede local. Eu não estou falando na grande rede. Na grande rede eu teria outro endereço, como por exemplo 202, alguma coisa desse tipo. A gente vai entender o que significa esses números aí mais adiante. Mas por enquanto eu quero que vocês entendam que existe, você está conectado à internet, você pegou um número IP. E esse número IP vem aí, imagine se nós tivéssemos que, eu quero procurar, eu quero comprar alguma coisa numa loja. Vou comprar nas lojas americanas, eu vou agora procurar esse serviço. Qual é o IP da loja americana, gente? Alguém sabe aí de cor? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe, gente. Ninguém vai decorar um número como esse aí de jeito nenhum. Então, como é que eu faço a busca? Você faz a busca pelo nome da loja. Tá lá, lojasamericana.com.br. É assim. Ah, então isso aí é o quê? Isso aí é o domínio. É o domínio. Então, quando você substitui aquela numeração por um nome, esse é o nome de domínio daquele serviço. E isso facilita para nós. Então, o uso de DNS foi justamente o início de pensar em nós, seres humanos, como buscar o endereço. Ao invés de você ficar colocando só numeração, você tem um endereço para esses serviços. Isso foi criado ali em 84. Em 85 é registrado o primeiro domínio.com da empresa de informática, a Symbolics.com. Tá aí, gente, ó, eu trouxe aqui como ela era vista no início, lembrando que não tínhamos protocolo HTML, por isso que era feinho desse jeito aí. Era difícil a navegação, era praticamente uma página estática. Estávamos ainda na internet, na web 1.0, sem movimento algum. Então a gente tinha o site, vamos dizer assim, o site que a gente entrava através do DNS, através do endereço, a URL symbolics.com, eu entrava nessa página aí que a gente está vendo à esquerda. A Symbolics.com ainda existe até hoje, está aí. Vocês veem o site deles atualmente, como é que está. Está aí do lado direito. E sua evolução. Se vocês virem, eu até adentrei, utiliza muito JavaScript dentro dessa página. É algo muito bonito mesmo a página deles. Gostei bastante. Mas o interessante aqui é saber justamente a evolução na utilização desses protocolos de comunicação. E está aí, então, podemos dizer que esse site que vocês estão vendo, foi o primeiro site da internet com domínio, nome de domínio. Em 85, fundação da América Online, a AOL, essa empresa que até hoje ainda existe ainda. A AOL trabalha principalmente com a questão de arte, música, mas tinha aí, foi fundada em 85. Ela era um portal e um provedor de serviço online situada ali em Nova York, parte da OAT, uma divisão da Verizon Communication. Então, o que era a AOL? Gente, nessa época, continua a dizer, você não colocava um endereço lá no Google, não existia Google, você não colocava URL em lugar nenhum. Para acessar os serviços da AOL, o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar um CD, colocava no seu computador, e aí nesse CD vinha essa telinha aí, ó, vinha essa página desse jeito aí. Ele se conectava e abria desse jeito aí, eu mostrava isso aí. Você podia fazer a instalação na sua máquina, se ela tivesse suporte a isso, fazer a instalação e nela você poderia acessar coisas como um e-mail, fazer impressões. Você tinha nela conexão, dependendo da tua rede, as primeiras rádio mesmo, você podia conectar as rádios. E aí você tinha ali diversas outras coisas, como os primeiros jogos online, que basicamente podíamos dizer que você jogava na sua máquina e a única coisa que passava-se pela internet seria justamente os seus recordes. E aí tinha diversas outras coisas, entretenimento, tal, e tudo isso, esporte, resultados. Mas era basicamente um programa que você estava rodando ali na tua máquina, que ele era alimentado externamente, mas era muito estático mesmo. Então esse era o serviço. E aí você, conforme você era assinante de serviço, como no caso da AOL,
você assinava, ganhava ali o seu CD e aí trazia isso junto à sua máquina para rodar. Em 85, William Gibson lança o já clássico de ficção científica Neuromancer, no qual cunha a expressão cyberespaço. Então, nesse livro aí, é uma ficção, uma história de ficção científica, foi utilizado primeira vez o termo sobre cyberespaço, a utilização de imaginar justamente a gente em um mundo preso dentro de um mundo da computação, um mundo de informática, e aí foi cunhado essa expressão, o cyberespaço. 85, lembrar também que a gente já tinha o lançamento ali do próprio Windows, ele tinha ali toda a gestão de arquivos, ligação a impressoras, a hardware externo, e a gente tinha ali a utilização de programas para desenho, como o caso do Paint. 86, a NSF-Net cria um canal de alta velocidade para conectar 5 centros de supercomputação. O resultado é uma explosão no número de universidades conectadas. Então, a NSF-Net, ela tem essa conexão, foi justamente a melhoria do hardware, dos comutadores que tinham ali, conectando as antigas universidades. Ou seja, foi a substituição daqueles primeiros comutadores. E aí, com isso, melhorou o uso dos protocolos e melhorou ainda o nível de conexão e a rapidez sobre a internet naquela época. 86, o primeiro Freenet, serviço gratuito de acesso à rede, é criado no estado de Cleveland. Surge o IETF, esse instituto, que foi justamente tentar trazer a internet a vários públicos, ou seja, levar as pessoas. Eram os primeiros provedores, ou seja, a rede aberta. Porque necessariamente, se a gente for ver, você precisa hoje em dia ter o provedor, você precisa ter a questão da internet, a conexão, mas você não paga nada mais por acessar um site, outro, um serviço e outro. A internet fica livre. Então esse foi o início desse conceito. Em 87, o número de servidores na internet chega a 10 mil, enquanto na Bitnet o número chegava a 1000. Como eu falei, existem várias redes ali internas. 88, o primeiro worm que atraiu grande atenção foi o Morris Worm. Pessoal, antes de adentrar no assunto, bora entender o que seria esse tal desse worm. O worm, ele é um tipo de vírus. A gente vai ter uma aula aqui mais, quando a gente estiver falando sobre segurança, que eu vou falar dessas codificações, desses tipos de vírus existentes. Vocês lá na aula na nossa disciplina de lógica, vocês aprenderam um pouco a criar o algoritmo, vocês entenderam a criação de um algoritmo. E se lá naquela aula de algoritmos eu pedisse para vocês, olha, eu queria que você criasse um algoritmo com uma falha lógica que prendesse ali, que gastasse memória, que prendesse o computador de alguma forma, que fizesse alguma falha acontecer. Não um erro no algoritmo, mas prendesse ele de forma lógica. Tipo, vai aumentando a memória conforme, enquanto o número 1 for igual a 1. Ou seja, vai crescer eternamente e vai preencher toda a memória. Isso é o conceito básico de um vírus. Isso a gente entendeu lá na disciplina de lógica. Mas aqui, um worm, ele é mais do que isso. Um worm, ele não é simplesmente um vírus que faz um mal para aquela máquina, que rouba a memória, que faz um mau uso ali do hardware daquela máquina. Mas ele é mais do que isso. Ele consegue se multiplicar. Não é à toa que o nome worm, ou seja, verme, é justamente um consenso quanto a pessoa ter algo como a pessoa está com verme. Para se contaminar com verme é muito fácil. Basta não lavar as mãos, algo desse tipo. E é o mesmo conceito que a gente vê aqui nas máquinas. Um worm, ele consegue se distribuir de uma forma muito rápida. Ele não fica com um código único dentro da máquina, diferente de um malware que ele é um código único sendo executado. Então, se você eliminar aquele único código, você teoricamente limpa a tua máquina. Um worm, ele se multiplica. Ele consegue se multiplicar muito dentro da própria rede. E aí, nisso, você parar uma contaminação de worm é muito difícil. Eu até falo sempre para as pessoas que eu estou enfrentando aqui um tipo de vírus, um worm que contaminou a minha máquina, deixou ela lenta.
eu sempre digo o seguinte, ó, a melhor solução para isso é formata tudo, limpa logo, começa do zero. Porque é muito difícil você eliminar todos os worms de uma máquina, até os worms dormentes que ficam ali numa máquina. A gente vai ter uma aula mais adiante que a gente vai falar um pouco mais sobre esses tipos, os diversos tipos de vírus. E aí o primeiro deles que foi criado, o primeiro worm foi ali em 88. O chamado Morris Worm, o primeiro worm. Escrito por Robert Tappan Morris, no Laboratório de Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele foi iniciado em 2 de novembro de 88 e rapidamente infectou um grande número de computadores pela internet. Ele se propagou através de uma série de erros do BSD Unix e seus similares. O programa clandestino perdeu o controle e afetou o funcionamento de 6.000 dos 60.000 servidores da rede, ou seja, praticamente conseguiu contaminar 10% de toda a rede. Morris confessou o crime e foi condenado a 3 anos de liberdade condicional, 400 horas de prestação de serviço à comunidade e pagar uma multa de $10.000 nos Estados Unidos. Aí está aí, tem no museu da Tecnologia lá nos Estados Unidos, tá ele ali dentro de um disquete guardadinho ali. Inclusive, o Morris Worm, essa codificação não é tão difícil de você encontrar ele na internet, não. Não é tão difícil de encontrá-lo, não. É fácil. Só que hoje em dia, a codificação desse arquivo aqui é muito comum, muito simples e fácil de ser enfrentado. Nessa época, ele se propagou tanto assim porque não existiam defesas algum. Não existia defesa alguma contra algum tipo de vírus nessa época. Então ele foi o primeiro e encontrou todas as brechas abertas ali para ele se multiplicar. Ele aí contaminou 10% de todo mundo. O vírus era um combinado de DDoS, exploits, tecnologias furtivas, entre outras técnicas utilizadas nos malwares modernos. Além disso, o caso conclui com a primeira condenação nos Estados Unidos por fraude informática sobre a Lei de Abuso de 1986. A gente vai falar, nessa aula que a gente vai falar um pouco mais sobre a questão sobre segurança, a gente vai entender um pouquinho do que é o ataque DDoS, utilização de exploits e vou falar de algumas tecnologias furtivas. Isso até pela questão de vocês conseguirem se proteger e reconhecer esses males que temos aí no mundo atual. 88, o Jarkko Oikarinen cria Internet Relay Chat, ou simplesmente o IRC, que foi uma febre nessa época, um serviço de bate-papo pela internet. Então ele foi, vocês estão vendo aí essa telinha, desse jeitinho que estava aí. Não temos até esse momento ainda a criação de uma internet com movimento. Não temos ainda uma internet com HTML, então era essa tela aí que mostrava. Mas você conseguiria conectar com várias pessoas ligadas à internet, ligadas àquela rede, através de um chat próprio. Então existiam os diversos chats de gêneros, ali onde você entrava e podia comentar, conversar com pessoas pelo mundo. DoD, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, decide adotar o modelo de referência OSI, mas usa o TCP/IP. Olha só, eu disse que agora há pouco que o Departamento de Defesa ele não queria utilizar o TCP/IP para não ficar igual e assim frágil a acesso à sua rede interna. E aí, a Midnet. E aí, nisso, ele fugiu do conceito de utilizar a pilha TCP/IP. Mas aí chegou no final, ele foi utilizando como referência o modelo OSI, que é outro que a gente vai entender também, esse modelo, que ele é mais teórico, mais pedagógico para a gente entender como funciona essa pilha de protocolos. Ele acabou utilizando em 88 o TCP/IP, ou seja, com isso ele se igualou às outras redes já existentes. Porque do mesmo jeito que eles não estavam utilizando a pilha de protocolos para deixar aberto que outros computadores fora da sua rede utilizassem, eles também não conseguiriam acessar as faculdades porque elas utilizavam o TCP/IP. Então nisso ele se igualou e aí eles começaram a melhorar a questão sobre a segurança interna naquela rede. Se preocupem não que TCP/IP, a pilha TCP/IP a gente vai falar bastante ainda, mais adiante eu vou explicar passo a passo como ele funciona. 89, número de servidores chega a 100.000. Austrália, Alemanha, Israel, Itália, México, Nova Zelândia, Porto Rico se ligam à rede.
E aí, além disso, a rede mesmo interna da Europa. Então a gente teve várias novas redes, pequenas redes, acabavam sendo incluídas as redes existentes, começando a formar a internet como a gente conhece hoje em dia. Chegamos em 90, aí sim, agora começamos a ter uma internet mais próxima do que temos hoje em dia. A ARPANET deixa de existir. Ela deixou a sua existência, porque tínhamos várias redes, várias mini redes aí abertas, e a ARPANET ela era uma delas, a BitNet, tínhamos várias delas. E a ARPANET deixa de existir, porque todas elas acabam se mesclando e formando algo novo, que é o que chamamos hoje em dia de internet. Primeira conexão entre Brasil foi ali na FAPESP. A Argentina, Áustria, Bélgica, Chile, Grécia, Índia, Irlanda, Coreia do Sul, Espanha e Suíça entram para a internet. E aí vem o Tim Berners-Lee, junto com Robert Cailliau, concebem a World Wide Web. O Tim Berners-Lee ele trouxe em si justamente os conceitos, os usos dos protocolos que a gente tem hoje em dia na internet. Primeiro dispositivo remotamente controlado pela internet, uma torradeira foi criada, foi conectada desse modo e foi utilizada desse modo à distância. Aí o Tim Berners-Lee, físico britânico, cientista da computação, professor do MIT. E o que ele trouxe de grande novidade? Assim, a internet já existia. Ele trouxe consigo o termo surfar na internet, porque ele trouxe os textos com hipertexto ou a utilização dos protocolos HTTP. O protocolo HTTP ou a utilização do HTML, que a gente vai entender ainda muito no nosso curso aqui, veio ali a partir da década de 90. E com isso, aquela coisa de você, eu vou acessar a internet, pega um CD e coloca no computador e acessa o que está dentro daquele CD. Não, agora você não precisa mais disso, você pode ir até o site daquela empresa, você pode ir até aquele ponto. Como a gente viu, o site de 85 da Silicon, para acessar aquilo, você era necessário digitar a URL direta, ou seja, o IP daquele site, e ter ali em sua máquina baixados a codificação daquele site em si. Ou seja, você não estava necessariamente indo àquele site, você estava baixando, puxando tudo isso para a sua máquina. Em 90, a Microsoft lança o Microsoft Windows 3, mais estável e mais amigável. E aí, nessa daí, já era a preparação da Microsoft no uso quanto à internet. Deixar o seu sistema operacional mais amigável quanto à internet. Eles já percebiam esse uso. Em 91, o Gopher, um sistema de organização da informação na internet na forma de menus e bancos de dados, é inventado por Paul Lidner e Mark McHugh, da Universidade de Minnesota. Philip Sherman inventa um programa que permite enviar mensagens codificadas pela internet, o PGP. Eu quero que vocês percebam o seguinte, o Gopher está para hoje em dia o que nós podemos dizer, futuramente a gente vai ver aqui nas nossas aulas, mais a fundo, o firewall. Ele era um sistema que nele tinha base de dados, tinha menus, você controlava a sua rede antes das mensagens entrar e sair, era necessário passar por esse sistema, o Gopher, ou seja, ele era um sistema de segurança. Então, ele é bem próximo do que a gente vê hoje em dia no firewall. E o PGP, que foi criado ali pelo Philip Seymour? O PGP é a criptografia utilizada nas mensagens. Até esse momento, sempre que você mandava alguma coisa, até 1991, quando você mandava alguma coisa para dentro da internet, mandava uma foto, mandava uma mensagem, estava a utilizar um chat como o IRC, quando você fizesse isso, você não tinha suas mensagens codificadas. E isso é uma prática muito comum hoje em dia, quando você utiliza seu WhatsApp e manda uma mensagem para uma outra pessoa, se alguém capturar a tua mensagem no meio do caminho, no envio, no meio do caminho, ele não vai conseguir decodificar, ele não vai conseguir ler. É algo que a gente já chegou a falar um pouco aqui sobre as tais das chaves. Você precisa ter as chaves, você precisa ter a tua chave privada, a tua chave pública. Você precisa para conseguir decodificar aquela mensagem. E aí o PGP foi justamente o início disso. Foi a criação inicial
dessa criptografia. Lembrando que a criptografia já existia desde muito antes. Criptografia foi utilizada até mesmo pelos romanos antigos no envio de mensagens. Mas o utilizar de criptografia dentro de mensagens na internet, no uso dos computadores, aqui foi o seu início com o PGP. Em 92, fundação da Internet Society, a ISOC, aí sim, agora sim. A ISOC, gente, é uma sociedade, uma associação que ela tende ali justamente de visualizar a questão dos usos dos protocolos, as regras, o modo como a internet deve ser visualizada junto à nossa sociedade. Então, digamos que é a tentativa de criar alguma regra, uma lei dentro da internet. E essa fundação temos até hoje em dia. O número de servidores na rede chega a 1 milhão. Zen and Art of the Internet é publicado, esse livrinho aí, que ele pode ser considerado como o primeiro manual de uso da internet. Até esse momento, para utilizar a internet, você meio que aprendia um ensinando para o outro, mas aí foi o primeiro livro mostrando passo a passo do que era a internet, experimentando ali o que seria, como se utilizar a internet. 92, o M-Bone era um backbone experimental e uma rede virtual construída na parte superior da internet para transportar tráfego multicast IP na internet. Foi desenvolvido no início dos anos 90 e exigia hardware e software especializados. Pessoal, essas palavrinhas, uso de backbone, rede virtual, ou seja, a primeira utilização de um modo de não analógico, mas digital, foi criada ali mais ou menos na década de 90. A gente vai falar muito mais ainda sobre o que é um backbone, o que é uma rede virtual, a gente vai falar isso muito mais. Por enquanto, é só a questão histórica mesmo, a gente entender quando iniciou cada um desses pontos. Pessoal, vamos para aquele nosso 3 minutinhos de intervalo e a gente já retorna.